Bom, vamos lá? Bom dia a todos e a todas. Agradecer a presença de vocês nessa primeira aula presencial, tirando aquela que a gente fez como aula inaugural. Queria só algumas palavras antes da gente começar a quarta aula do módulo de Fisiologia. Dizer para vocês o seguinte, que existe uma diferença muito grande entre angústia e desespero. Não sei se vocês conhecem etimologicamente cada palavra, mas não confundam angústia com desespero. Quando a gente tem algum tipo de problema técnico na transmissão, quando a gente começa a ler o Brown Áudio, quando a gente começa um curso como esse, quando a gente assiste uma aula inaugural como aquela que a gente deu, de tanta força, de tanta energia, de tanta vibração, é comum que nós fiquemos angustiados. Assim como vocês, a angústia também bate em mim. No fato de, deu problema, não consegui transmitir, Agora, uma coisa não pode vir na mente da gente, é desespero. Desespero é quando você não tem mais nenhuma alternativa para fazer, você está no inferno. Isso é o desespero. A angústia não, a angústia é o que te move. Te move a vir estudar, te move a, se não tem aula, vai para o livro, ver a aula passada. É isso. Da mesma forma que vocês ficam angustiados, não tinha som, falhou, não sei o quê, eu também estou angustiado, só que a minha angústia me leva a procurar soluções que possam fazer com que esse tipo de problema não exista mais. E é isso que foi feito. É assim que a gente lida com as coisas. Desespero é coisa de gente que não tem alternativa para mais nada. Acabou para ele. Acabou. Isso é desespero. Da mesma forma que cansaço é diferente de estresse. Completamente diferente de estresse. Cansaço é quando você faz alguma coisa com algum propósito e se sente o quê? Esgotado. Estresse é quando você está fazendo uma coisa e você não sabe nem por que está fazendo aquilo. Isso é estresse. Estresse é maligno. Cansaço é benigno. É fruto daquilo que você fez sabendo o que estava fazendo e com algum propósito. Então o que a gente vai ficar é cansado. Se você está estressado, passa a rever a tua vida que você está com algum problema. Então só para esclarecer, vamos agora terça-feira ter a aula. Quinta-feira, já são 2 sistemas de transmissão diferentes, se tiver problema em um a gente permuta para outro, podem ficar tranquilos, conseguirão assistir a aula normalmente. O segundo sistema que foi contratado ontem, e a gente conseguiu terminar a configuração às 11h45 da noite, além de preparar a aula, e ainda tive que acertar isso, e ainda li um livro que eu estou lendo, do Daniel Goleman, se vocês quiserem ler, aquele que escreveu Inteligência Emocional, escreveu Foco. Acho que vocês deveriam ter como livro de cabeceira. Como é que ele faz tanta coisa assim? Tempo é uma questão de prioridade. Não adianta, a gente não consegue mudar o tempo, são 24 horas. 24 horas a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente quer. Se você diz que você não tem tempo para ler um livro de cabeceira, é porque você não tem prioridade naquilo ali. Pode ser que você escolha ler o Brown Áudio. E eu concordo com você. Só que tempo a gente tem. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, 24 horas. É assim que funciona. Então, pode deixar que vai funcionar tranquilo. E esse novo sistema tem o seguinte, aí que começa o nosso lado, porque a cobrança também ela é retribuída com outra cobrança. Esse novo equipamento no lado direito, em cima de vocês, por isso domingo a gente vai fazer um treinamento na hora do Faustão. Perfeito? Esse sistema à sua direita, em cima, tem um sinal de internet, como se fosse um sinal de Wi-Fi. Quando você clicar ali em cima, você vai ver a sua velocidade de internet, a velocidade que você está recebendo na transmissão e a qualidade daquilo que você tem na sua mão como equipamento de computador. Perfeito? Já escrevi lá para vocês no e-mail que não aconselho que vocês assistam a aula online no tablet. O curso é um curso online. Os recursos nacionais são escassos para a transmissão de uma coisa online, a não ser que seja televisão. Então, que use a internet via cabo num computador. E a gravação você pode assistir aonde você quiser. Pode assistir no tablet, pode assistir no smartphone, pode botar no Bluetooth do carro e ir no trânsito escutando, muito melhor do que escutar Band News, para ficar escutando conversa fiada, escutando notícia que não é importante para você esse ano. O que vai adiantar para você saber que a taxa de inflação está não sei quanto, que o PIB está não sei quanto? Economize, isso não faz diferença. Você não consegue, nesse ano, dando prioridade a passar nessa prova, se envolver em outros assuntos. Infelizmente, é um sinal de egoísmo, até intelectual mesmo em relação aos outros assuntos, mas é assim que funciona. Ou abre mão ou não. Então, William Bonner, a Fátima Bernardes lá que trabalha com ele, sei lá se trabalha ainda, tchau.
Não tem necessidade disso. Tem muita coisa para fazer, ao invés de ficar vendo televisão, Jornal Nacional, discutindo política, você não vai mudar isso. E ficar um ano ausente disso não custa nada, porque já estou há 3 anos. E, claro que eu não sou um idiota, porque você não precisa também ser um idiota. Você pode ser antenado, mas entendendo o que é prioridade para você, aonde você pode atuar de forma que possa modificar alguma coisa desse jeito. Aquilo que você não pode modificar, começa a te dar o quê? Angústia. E a próxima etapa da angústia é o desespero. Ah, tá trazendo mais médico cubano. O que você vai fazer? Você vai lá mandar tirar a lei? O que você pode fazer é, agora pode trabalhar no particular. O meu sonho é esse. Sabia que meu sonho é esse? Sendo funcionário desse hospital, de que esse hospital admita cubanos? Eu tenho certeza que ele não dura uma semana aqui. Não dura uma semana. A não ser que ele seja preparado, aí ele está em pé de igualdade. Agora, se ele não é preparado, cabe a nós que somos preparados conter essa onda. Meu amigo, olha só, você sabe o que é um imbecil? Você é um perfeito imbecil. Você passou 6 comprimidos de cumarínico de 8 em 8 horas para esse doente. Você é burro, você é idiota, o que você é? Até o momento, o que ele vai fazer? Vai registrar uma queixa com você na delegacia? Os delegados são todos conhecidos nossos daqui. Então, quem vai fazer esse cerceamento somos nós. Não adianta ficar falando, porque trouxe cubano. Não adianta, ela já promulgou e nós ficamos calados. O CFM ficou calado, o CRM deixou-se ser pisoteado. Então você vai fazer o quê? Vai ficar brigando com isso? Não gasta energia com esse tipo de coisa, gente. Não gasta energia reclamando. Vamos para frente, avançar. Ok? Então, o que é outra coisa que eu vou fazer? Para poder não haver prejuízo daqueles, inclusive, que não conseguem assistir a aula na terça e na quinta, não estou nem dizendo por falha do sistema, mas às vezes fica impedido. Quando nós tivermos assuntos contíguos, por exemplo, um módulo, sempre a primeira hora da aula de sábado vai ser dedicada à revisão da aula de terça e quinta. Entendido? Porque o que a gente faz no sábado? Geralmente faz questão e depois dá a aula. Faz um treinamento. Só que eu acho que esse começo de ciência básica fica muito ruim da gente já começar a botar questões para vocês. Acabou exame farmacologia, exame físico, questão. Ambiente, aula online, questão. Aí são 5 questões para aprender a raciocinar e fazer questão. Perfeito? Mas não adianta começar a dar questão. Tem que ter o básico pra gente, lembra lá da aula de fisiologia, quando eu falei do receptor tal, não sei o quê? É isso que eles estão perguntando. Aí a gente começa a treinar efetivamente questão. Por enquanto é ciência básica, vamos nessa. Mas toda vez que houver uma contiguidade, módulo de farmaco, a gente revisa. Módulo de físico, vamos revisar hoje as 2 aulas de terça e de quinta. Pra gente poder saber se vocês têm alguma dúvida a respeito. Tá bom? Então é assim que vai funcionar. O ar-condicionado tá... Como é que tá o ar-condicionado? Bota mais gelado então. Deixa eu fechar a porta. Isso, liga o outro. Perfeito. Lembrando aos senhores que até julho nós temos aula segunda, terça, quinta e sábado. E a partir de julho a gente tem aula terça, quarta, quinta, sábado e domingo na hora do Faustão. Sempre um negócio, você tem uma birra com o Faustão. Eu não tenho birra, ele que tem birra com ele mesmo. Não tenho nada a ver com ele, não sei nem quem ele é. Não tenho contato nenhum. Mas vamos lá. Então, fisiologia cardíaca. Como a gente começou a aula de fisiologia cardíaca de segunda-feira? Começamos falando a respeito do controle neuromoral do coração e da circulação, lembra? Fundamentalmente existe o quê? Existe um comando através do córtex cerebral e zonas de integração, que são o hipotálamo e o tronco cerebral, levando os estímulos o quê? Estímulos nervosos e de liberação de substâncias até a medula. Ponto. Essa é a composição do sistema nervoso, dando comando aos vasos e ao coração. Perfeito? Então são nervos autonômicos e hormônios que saem dos grandes centros, como o córtex cerebral, vão até o hipotálamo, e o hipotálamo faz o quê? A aferência e a eferência desses estímulos, comandando o sistema nervoso simpático, ativador, e o sistema nervoso parasimpático, que é o frenador, que é o que segura. Evidente que se eu tenho uma ativação, eu vou ter que ter uma desativação. E a desativação, quem faz é o sistema colinérgico, é o sistema parasimpático. Isso está bem claro para vocês. Em termos de mediadores, nós sabemos o seguinte:
Dentro do sistema simpático, os mediadores são as substâncias adrenérgicas liberadas pela medula da suprarrenal. Positivo? E em termos de parasimpático, principalmente a liberação através do nervo vago, o 10º par craniano, liberando substâncias. Quais sejam as substâncias? A acetilcolina, fundamentalmente. Perfeito? Que participará da cadeia de formação de eventos através da formação de alguns mediadores. Quais sejam esses mediadores? O óxido nítrico e a via da bradicinina. Que, mais uma vez, demos o verdadeiro valor. Na verdade, quem descobriu a via da bradicinina foi um brasileiro, sabem disso, né? Que foram justamente os caras que estudaram IECA. Estudaram tudo, descobriram IECA e venderam para a Inglaterra. Foi aqui, descoberta aqui, através do veneno de cobra, lá no Butantã, vocês sabem disso. Pesquisadores brasileiros que relataram a via da bradicinina. Olha quão importante isso é. O cara que relatou do óxido nítrico em 1998 ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Só para ter uma ideia de como funcionou o negócio. Mas é aquele negócio, pesquisador brasileiro. Ó, te dou $150 mil nessa pesquisa. Já ganharam quanto aí? Sei lá, 150 bilhões. Talvez 1 trilhão. É o medicamento mais utilizado para hipertensão arterial no planeta Terra. Né? Desde lá do Alasca até o... Então o negócio é complicado, né? Complicadíssimo. Mas é assim que acontece. E outra coisa que eu queria que vocês entendessem, dividissem bem aí dentro do cérebro, é que quando eu falo desses sistemas, na verdade eu falo de sistemas em separado, porque isso é didático para você compreender. Mas é evidente que existe uma integração e uma dinâmica para que você compreenda como as coisas funcionam. É um ativo, outro desativa, um prepondera. É assim que funciona. A gente só explica separadamente para você ter uma noção. Pô, vem cá, o que está envolvido nisso? O que está envolvido naquilo? Para ser didático, porque há integração entre os sistemas. Então, veja, quando eu tenho a atuação do hipotálamo estimulando a liberação de noradrenalina, né? E isso vai a nível medular, atingindo os vasos sanguíneos, eu tenho o quê? Eu tenho produção de vasoconstricção. Quando eu tenho a atuação do parasimpático, evidente que a resposta tem que ser antagônica. Então o parasimpático tem propriedade vascular vasodilatadora. É assim que funciona. No coração eu tenho um sistema simpático, que graças a Deus não é o que predomina, porque muitas das vezes eu consigo realizar as minhas atividades e um trabalho cardíaco sem tanto gasto energético. Isso é questão de inteligência. Deus, a força criadora, não inventaria uma coisa que só consumisse, porra. Na verdade, ele inventou uma coisa que tivesse uma performance adequada. Tem muitos ainda que continuam achando que o coração contrai assim. Você acha que Deus é imbecil? Evidente que não. Entre uma coisa contrair assim para esvaziar e uma coisa contrair assim para esvaziar, evidentemente que a força gasta no movimento rotacional é muito menor do que no movimento de propulsão. Pô, ele não era burro. Não, vou fazer o coração igual uma bomba. Então ele vai fazer assim e vai jogar o sangue. Não é isso. O coração contrai de forma que ele se torce. E quando torce, ele faz igual quando você faz. Quando você quer tirar água de uma toalha, o que você faz? Você pega a toalha e empurra, ela sai uma quantidade. Se você torcer, quanto que sai? Está explicado, então, por que Deus fez o coração com esse movimento. Ok? Então, outra coisa que eu também queria saber. Aferente e aferente. A pessoa passa a vida inteira não sabendo que merda é essa. É aferente, é arteríola aferente. Aferir quer dizer aquilo que chega em você. Eu estou aferindo ela. Aferente. Aquilo que sai dela é eferente. Aferência é ir aferir. Perfeito? Eferência é aquilo que sai. Entendido? Então, quando o estímulo chega nos vasos, vasoconstricção, quando chega no coração pelo sistema simpático, ativação da via adrenérgica, aumento do trabalho cardíaco. Ativação da via colinérgica. Ah, Rogério, mas você falou lá que o receptor... Mas também falei lá que a quantidade de receptores beta-1 é muito maior do que de receptores beta-2. Falei ou não falei? Mas eu vou explicar isso tudo de novo. Não tem que ter dúvida. Aqui é o seguinte, tem que aprender. Tem que aprender, porque a pessoa que não quer aprender ou não consegue aprender, ela pede para sair. Porque eu sou tão chato, e cada ano fico mais chato, porque a gente vai tendo contato com pessoas diferentes, e vai tendo contato com as provas, e vai tendo contato com novidades,
e vai trazendo para vocês, incorporando ao curso, para fazer um curso mais forte ainda. Esse ano a missão é pior para mim do que para vocês. São 500 alunos. São 500 alunos. Então é o seguinte, a minha palavra para vocês no primeiro dia de aula é que eu iria aprovar 100% dos alunos. Então vejam que a missão de vocês de passar no TEC é fichinha, em relação a formar 500 pessoas para passar numa prova. A gente vai eliminando 100 pelo menos até abril, que são aqueles que pedem para sair, e a gente evidentemente tem todo aquele ritual de saída, onde a pessoa fala, desisto, infelizmente não dá para mim, eu não aguento, e aí ela sai, e isso pra gente nos revigora, né? Então 100 a gente já vai eliminar de cara. Tem algumas provinhas também que são eliminatórias. Ah, mas o dinheiro você recebe todo de volta. Pode ficar tranquilo. O problema não é o dinheiro. O problema é a quantidade de pessoas aptas a fazer o curso. Então a gente acaba o curso com isso daí. Vai acabar com 300. Né, Marquinhos? Vamos tirando aos pouquinhos. Vai se pedindo para sair, tranquilo. É até bom, né? Pô, os caras são foda. Porra, os caras têm problema de transmissão. Aí começa a fazer... Não tem problema nenhum. Quem estudou sabe muito bem como funciona. Tranquilo. Ah, o cara é maluco. Não, maluco eu não sou. Se fosse maluco eu não estava aqui. Né? Se fosse maluco eu abria a mão disso e estava na praia agora. Vamos lá. Então entenderam isso? E os sensores que comandam isso? Temos sensores a nível central e a nível periférico. Falei sobre isso também. Barorreceptores, que são aqueles que detectam variações de pressão. Os quimiorreceptores, a alteração principalmente dos gases sanguíneos. Os receptores de volume, circulação está cheia, circulação está vazia. Também levam à estimulação desses dois sistemas. E os osmorreceptores, aqueles que avaliam a osmolaridade do plasma. Isso é central. Perfeito? Entendido? O principal desses daqui, ó, que a gente fala muito da regulação da pressão, não sei o que, barorreceptor. Perfeito? Sempre lembrando que para o cardiologista, que tem entendimento da fisiopatologia da hipertensão arterial, quem comanda a pressão arterial é o rim. Quem comanda a hipertensão arterial é o rim. Durante muito tempo, os nefrologistas advogaram o fato de querer cuidar de hipertensão arterial. Talvez estivessem até certos. Mas hoje a gente conhece fisiopatologia tão bem quanto os nefrologistas, então fica aí a hipertensão arterial voltada com a gente, porque as complicações da hipertensão arterial são complicações cardiovasculares. E aí quem trata é o cardiologista. Então há justiça nisso. Entendido então, senhores? Então, o controle neuromoral é isso. Humor é o quê? Humor são fluidos, são substâncias, que são os hormônios. Esses que nós já falamos. Acetilcolina no parasimpático e a noradrenalina e a adrenalina no sistema simpático. Como isso aqui atua, né? Então, mostrando aqui nas fibras pré-ganglionares, então antes de chegar ao órgão, cada um estimulando, e aqui os mediadores, norepinefrina. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Alguma dúvida? Não, né? Ok. Os receptores autonômicos cardíacos. Então vamos lá. Aqui já começa. Nós temos duas formas de ativação no coração. Falei para vocês. Ativação da via beta-adrenérgica fundamentalmente. Sai lá da medula o estímulo, vai atuar no coração na via beta. O coração tem receptores beta 1, beta 2. Ponto. São a via adrenérgica de sinalização adrenérgica do coração. Então, na verdade, quando eu libero noradrenalina, eu faço um agonismo. A substância entra no receptor para exercer uma determinada ação. O beta-bloqueador é um antagonista. Já tem que ter essa definição. Senão acaba confundindo como que atua um e como fisiologicamente é assim que ocorre. A noradrenalina penetra na via beta, no receptor beta 1, que é aquele encontrado em maior quantidade no coração sadio, é o beta 1, perfeito? E aí estimula respostas cronotrópicas, aumento da frequência cardíaca, dromotrópica, aumento da velocidade de condução, e inotrópica, incremento da contratilidade. Ponto. Isso é a ativação da via beta 1. Os receptores beta 2 também estão presentes no coração, mas são, na verdade, preponderantemente relacionados à via de inibição. A via de inibição. Inibição como? Através de quê? A pergunta que vem é essa.
peraí, você está falando de receptor adrenérgico, mas só que quem estimula é o parasimpático. Parasimpático é a acetilcolina. Não estou entendendo bem como você está querendo dizer isso aí. O que acontece na verdade? Tanto a nível medular quanto a nível cardíaco existem receptores muscarínicos. Receptores, o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Eu tô aqui no ritmo, o cara, porra, já começou. Ele começa, aí daqui a pouco ele começa, ele dorme, ele senta e aí vai. Perfeito. Tá tudo certo aí? Tá se sentindo bem? Beleza. Perfeito. Então, o que acontece? A via colinérgica atua a acetilcolina nos receptores chamados receptores colinérgicos muscarínicos. Lembram disso? Muscarínicos, perfeito? Então, o que acontece? Quando eu tenho a atuação sobre o receptor beta 2, presta atenção, não chega agonismo nele? Chega agonismo? Chega. Capacidade de incremento do inotropismo é muito pequeno. A grande maioria do inotropismo que acontece, do aumento de inotropismo, cronotropismo e dromotropismo, causado pela ativação do receptor beta 2, se dá muito mais porque ele é preenchido pela norepinefrina e prepondera a ação do beta 1. Mas ele tendo ação de ativação, olha aqui, ó, setinha fina, estão vendo? Setinha fina. Quem faz a ativação é o beta 1. Beta 2, pensem sempre em desativação, em proteína inibitória, em GI, em via da acetilcolina, em receptor muscarínico. E o que acontece na verdade? Essa via da acetilcolina manda mensagem para a medula, reduzindo a liberação de noradrenalina. E essa via muscarínica manda sinais diretamente para o coração, através do nervo vago, comandando fundamentalmente o nó sinusal e o nó atrioventricular. Ramo direito do vago pega o nó sinusal e ramo esquerdo pega o nó atrioventricular. Então, quando eu falo que a via parasimpática, através do nervo vago, diminui o cronotropismo e diminui o dromotropismo, agora vocês sabem por quê. Não tem ação inotrópica. Ah, vou acertar. Mas aí eu provo uma coisa para vocês. Quer ver? Quando eu pego um paciente, por exemplo, que eu faço uma medicação chamada fenoterol. Já ouviram falar disso? Salbutamol. O que são esses? São agonistas beta 2. Agonista beta 2. Já ouviram falar aqui, quando você tem uma pessoa que usa essas substâncias, pouquinho de taquicardia e tremor? Justamente por conta disso. Entenderam agora? Entenderam? Ah, mas nunca falei que beta 2 aumentasse a força de contração, o cronotropismo ou o dromotropismo. Mas a figura está mostrando isso. Que existe uma pequena participação que jamais é superior ao beta 1. Quer ver por que eu tenho que dizer isso para vocês? Por quê? Porque no paciente portador de insuficiência cardíaca, o que acontece com o beta 1? Ele já está cansado de ficar tomando porrada ali e ele se internaliza, que é o fenômeno que a gente vai ver de down regulation. E aí você tem o quê? Tem um predomínio de receptores beta 2. O coração se torna desativado. Perfeito? Aí, por feedback negativo, de ele se tornar desativado por preponderar a atuação beta 2, ele faz o quê? Uma descarga fera de noradrenalina. Então o cara que tem disfunção cardíaca, ele é o quê? Caracteristicamente taquicárdico. Sacaram? Entenderam? Então, quem comanda? Beta 2. Não, é lá da via colinérgica, eu me lembro muito bem. É lá da via colinérgica. Beta 2 cardíaco. Perfeito? E o beta 1? Esse é estimulante. Perfeito? Muito bom. Nos vasos sanguíneos. Nos vasos sanguíneos é o seguinte. O que acontece? Preponderam os receptores do tipo alfa 1. Vasoconstrictores, localizados aonde? Na musculatura lisa vascular. Bateu no receptor a noradrenalina e pá, ele tranca. Perfeito? Tranca por quê? Porque ele reduz a concentração de cálcio. Aumenta ou reduz a concentração de cálcio? Reduz a concentração de cálcio? Ele aumenta a concentração de cálcio, mais contração. Lembra disso? Isso é muito importante para não levar isso como desinformação. Perfeito? A vasoconstricção é um produto de quê? De mais cálcio. Aí ele tranca. E se eu suprimo o cálcio? Se eu suprimo o cálcio, ele fica
flácido. Isso é vasodilatação. Eu suprimo o processo contrátil. Então ele relaxa. Entenderam como funciona? Perfeito? Então o alfa-1 reduz aumenta a concentração de cálcio e faz vasoconstricção. Os receptores alfa-2 também têm esse comando, mas veja, numa concentração bem menor de alfa-2. Por quê? O alfa-2, caracteristicamente, é um receptor que suprime a liberação de noradrenalina a nível medular. Então, a atuação fundamental de receptores alfa-2 é pré-gânglio, é pré-local de exercício de efeito. Então, quando eu digo para vocês que a gente administra um metildopa e clonidina e eu tenho atuação no alfa-2, o cara chega na prova e acha que alfa-2 é o quê? Alfa-2 é lá na frente. Não. O que acontece, na verdade, é o seguinte. Quando eu administro uma substância com atuação a nível medular, com atuação a nível pré-ganglionar, que é isso que é a definição de clonidina e de metildopa, eu, na verdade, tenho um agonismo. Então, esses são agonistas alfa-2, metildopa e clonidina. E quer ver como é que é verdade isso? Quer ver como é que é verdade isso? Quando eu atuo aqui nesse alfa-2 a nível medular, eu reduzo a liberação de norepinefrina. Me prova. Já ouviram falar que clonidina é fazedora de zumbi? Veja, o idoso já liberou bastante noradrenalina durante a sua vida. Vamos admitir que você faça clonidina num idoso. Ele fica assim, ó. Foca aqui, meu. Ele fica assim, ó. Bom dia, seu Manuel. Bom dia, doutor. Senta na cadeira. Isso é a clonidina. É fazedora de zumbi. Os livros descrevem assim. Por quê? Porque é um bloqueio alfa-2 lá em cima. É uma ativação alfa-2 lá em cima. Não deixa a medula liberar noradrenalina. Olha isso. Perfeito? Esse é o bloqueador alfa-2 medular. Então é pré-ganglionar. Pré-órgão que exercerá o efeito, que é o vaso. E as outras drogas? As outras drogas, como prazosina, terazosina e doxazosina, são bloqueadores o quê? Bloqueadores específicos alfa. Esse é bloqueador. Bloqueador alfa-1. E bloqueia aqui e bloqueia onde também? Bloqueia lá na bexiga. Por isso que o prostático, tá hipertenso, prostático, você faz prazosine. Ou pensa em fazer prazosine. São boas drogas para controle da hipertensão arterial? Não são boas drogas para controle da hipertensão arterial. Geralmente são embutidas no tratamento do hipertenso quando ele não manifesta resposta às outras drogas. Né? Haja visto o fato de que doxazosina foi utilizado no estudo Al-Rat e o que aconteceu? Tiraram. Esse grupo fechou, porque começaram a morrer, porra. Esse grupo não funcionou. Continuou só IECA, beta-bloqueador e diurético. Aí como é que foi a resposta? A resposta foi similar. Mas quem supera o preço do diurético? Por isso o diurético, a clortalidona, foi tido no Al-Rat como o melhor antihipertensivo para ser utilizado em pacientes idosos. Até pela própria fisiopatologia da hipertensão do idoso, que a gente vai ver qual é. Perfeito? Entendido aí? Então, quando eu falo de metildopiclonidina, é um bloqueador. Não é bloqueador, querido. Ele é um agonista alfa-2 pré-ganglionar, pré-juncional. E aí ele diminui a liberação de noradrenalina, por isso é fazedor de zumbi, e seda. Perfeito? Não tem tanto efeito direto, né, de ativação, ou de uma resposta de feedback de ativação, quanto tem você bloquear a nível de alfa-1. Então o que acontece? Quando você pega uma paciente, por exemplo, claro que também pelo metabolismo, mas como o comando é lá em cima, só reduzindo a descarga adrenérgica, essa medicação metildopa é empregada em quem? Porra, na grávida. Porque a chance de efeito colateral de efeitos adversos é menor. Beta-bloqueador na grávida. Meu amor, se bloqueia a grávida, bloqueia o bebê. Se bloqueia a grávida e o bebê, produz pouco líquido amniótico. Pode dar oligodraminia. Inibidor da enzima conversora. Fazedor de quê? Fazedor de monstrinho. Não pode, contraindicação absoluta. Nenhuma droga que atua no sistema renina-angiotensina-aldosterona, e aí quando eu falar isso é lá de cima até lá embaixo, não pode ser usada na grávida. Porque todos alterarão também a produção hormonal a nível renal lá no bebezinho que está se formando,
E aí vai dar problema. Alteração de hormônios androgênicos, alteração de desenvolvimento. E vira monstro. Por isso não se faz. Tem efeito teratogênico. Então não posso alisquereno, não posso IECA, não posso BRA e não posso espironolactona. Acabou. Isso é uma questão de prova que cai todo ano. Todo ano. Não tem como errar. O que eu posso fazer? Beta-bloqueador? Posso. Posso, mas não devo. Antagonista de canal de cálcio? Posso? Posso. Mas qual é o melhor? O que tem menos interferência. Que vai agir lá em cima. Agindo numa via o quê? De desativação da fisiologia normal. Raciocínio. O bonito da cardiologia é esse. Tudo tem um porquê. Não é, isso aqui tem uma lesão do não sei o que craniano, faz corticoide. A neuro é linda, mas muito pouco se sabe. Porque muito pouco se utiliza o cérebro também. A gente só utiliza uma pequena parte para o conhecimento, não é isso? Para as funções básicas. Então entenderam isso aqui? Tá bem? Agora conseguiram compreender? Tem alguma dúvida? Podem perguntar. Eu falo rápido, eu falo contundente, mas eu não sou agressivo. Nem posso ser, vocês sabem disso. Nem dá para ser agressivo. Entendeu? Nem posso. Então, tem alguma dúvida? A gente para e pergunta. Não pode ir à frente, porque quando eu for falar lá na insuficiência cardíaca, da alteração dos receptores, vai começar a pagar mico. Porque não sabe o básico. Então não sabe, peraí, não entendi bem. Tem problema. Tanto é que eu estou revisando as aulas de terça e quinta. Aí, olha só. Vejam só. Os efeitos simpáticos e parasimpáticos. No coração, cronotropismo. Predomina, né? Receptor beta 1. Aumenta muito o cronotropismo e diminui o quê? O parasimpático. Falei para vocês, que é a velocidade, a frequência de disparo. Aumento da frequência cardíaca. Despolarização do nó sinusal. Isso está ligado ao crono. O dromotropismo está ligado à velocidade de condução. Então veja, muito pouca ação, somente um menoszinho, não é -1, tá? O 1 aqui é legenda. Mais pronunciado nos átrios do que nos ventrículos. O 1 é legenda, o 1 não é -1 negativo não, é menos e 1 ao lado. É porque foi mal colocado. Então, efeito inotrópico tem? Desprezível, concorda? 3 cruzes contra um sinal de negativo. Há de se convir que o inotropismo é muito mais relacionado ao incremento do inotropismo, é muito mais relacionado ao sistema simpático do que o parasimpático. Ponto. O dromotropismo, vejam, aqui já atua mais o quê? O parasimpático, diminuindo a velocidade de condução, comandando o nó atrioventricular. Perfeito? Como predomina nos átrios, então os feixes internodais e o nó atrioventricular, eles são o quê? Eles são responsáveis pelo alentecimento do estímulo, da passagem do estímulo. Ok? Nos vasos, vasoconstricção em vasos de resistência, artérias e arteríolas. Então, uma posição do sistema simpático. Nos vasos de capacitância também tem ação. O sistema colinérgico não atua em veia. Sacaram? Sistema colinérgico não tem atuação no sistema venoso. Perfeito? E aí eu vou provar para vocês por que não tem. O sistema colinérgico não tem nenhuma ação sobre a regulação da pressão arterial. Concordam comigo ou não? Quem regula é o sistema simpático. Através de vasoconstricção, vasodilatação, mecanorreceptores, baroreceptores. Então o sistema adrenérgico é que faz essa variância. Porque atua tanto em artéria quanto em veia. Boa? Sacaram isso? Perfeito? E com relação às artérias de resistência também não tem uma ação, e aqui tem mais ação em vasos como, por exemplo, a genitália, né? Onde ele é vasodilatador, o sistema parasimpático. Os receptores autonômicos eu já falei, alfa 1 e alfa 2, pequenas artérias, é pós-juncional. Tem um alfa 2 pré-juncional que reduz a liberação de adrenalina, lá na medula, naquela figurinha que nós vimos. O beta 2 e o M2, que é o muscarínico, são pós-juncionais e causam vasodilatação a nível arterial. Lá. Só no slide anterior, Sim. no final você colocou aí vasodilatação coronária paradoxal. Perfeito. 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 Não, ter tem. Tem receptores. O que acontece, na verdade, é o seguinte.
Um dos motivos para que haja vasodilatação por ativação do parasimpático é justamente por conta do aumento do inotropismo, aumento da ativação adrenérgica e uma resposta vasodilatadora por estimulação de receptores muscarínicos. Então isso acontece. Então, na verdade, não há vasodilatação coronariana direta relacionada ao sistema parasimpático. O que há é uma vasodilatação paradoxal ao movimento que? De aumento de contração, de ativação demais do sistema simpático. Entendido? Por isso que não é ação direta. Não tem receptor muscarínico na artéria coronária. Ok? Não tem. Acontece o quê? Por interposição, por tentativa de frenagem. Não tem ação na coronária em si. A coronária não tem esse tipo de receptor. A coronária tem receptor beta 2. Alfa, né? E beta 1. É isso que a coronária tem. Perfeito? Então essa vasodilatação coronariana ela é paradoxal à hiperestimulação adrenérgica. Excelente pergunta. Já ia passar batido e ninguém falou. Muito bom. Beta 2 e M2 são pós-juncionais, vasodilatação, justamente os muscarínicos e o beta 2 que eu tinha falado para vocês lá, tá? Reduzindo a liberação de nora. A via beta-adrenérgica. A via beta-adrenérgica tem dois mensageiros. Tem um mensageiro primário, que é a norepinefrina que veio lá da medula, não é isso? E tem o segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. O AMP cíclico, na verdade, é o efetor. O aumento da concentração de AMP cíclico é que vai gerar a ocorrência dos fenômenos de ativação celular e de contração. Presta atenção como isso funciona. Então, o primeiro mensageiro, isso já caiu em prova. Qual é o segundo mensageiro que tem atuação sobre o sistema nervoso beta-adrenérgico? É o AMP cíclico. Ponto. Pergunta de ciência, de fisiologia básica. A sequência de eventos acarreta modificações de enzima nos canais de cálcio, desencadeando respostas metabólicas, principalmente o aumento do cálcio, da concentração de cálcio citosólico. Como funciona isso primariamente? Quando eu tenho um paciente que tem ativação da via beta-adrenérgica, a noradrenalina chega, ativa a adenilciclase, isso dentro do ciclo celular. A adenilciclase faz a produção de AMP cíclico. A via da adenilciclase, o produto final é AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai atuar como? Ele vai atuar aumentando a concentração de cálcio. Aonde? Dentro do citosol. Se eu aumento a concentração de cálcio dentro do citosol, a resposta normal do retículo sarcoplasmático é o quê? Liberar uma grande quantidade de cálcio. Então, pequenos incrementos da carga de cálcio no citosol provocados ou desencadeados pelo potencial de ação, são capazes de abrir a cisterna, que é o retículo sarcoplasmático, e liberar uma grande quantidade de cálcio, e aí cálcio esse que irá efetivamente participar do processo contrátil. Isso é importante, sabe por quê? Porque quando há um desequilíbrio, ou a fibra é insuficiente, aí eu estou falando do cerne, que é a célula, o cardiomiócito, muitas das vezes existe um desequilíbrio entre isso. Entre entrada de cálcio e liberação. O cálcio fica dentro, fica mantido, a capacidade de ástole é ruim, isso gera incapacidade de geração de contração. Além disso, existem alterações da insuficiência cardíaca nos canais por onde o cálcio sai, que são os canais de Raynaudini, são alterações genéticas. Existem alterações de coalescências dos retículos sarcoplasmáticos, que também dão merda e a fibra entra em falência. Isso tudo está relacionado à propriedade contrátil da fibra. Contratilidade é uma propriedade da fibra. Dependente de quê? Não dependente de variações de volume pré e pós-carga. Dependente de si. Contratilidade é um fenômeno de fibra íntegra. Fibra doente, que tem alteração em qualquer uma dessas estruturas, não contrai de forma adequada. Ficou bem claro isso para vocês? Ficou bem claro? Então, na insuficiência cardíaca, tem insuficiência cardíaca, não contrai direito. Epa! Não contrai direito por quê? Não contrai direito por quê? Porque a fibra tem pouco receptor, porque a célula tem pouco receptor. Não contrai direito por quê? Porque os canais de Raynaudini estão doentes. Essas são as pesquisas de fisiopatologia, de alterações que acontecem na célula cardíaca que levam a fibra a ficar doente. E vocês vão ver isso muito bem quando a gente falar de fisiopatologia. Não é só o que vocês pensam. A fibra doente, aí fica com colágeno, não sei. Como isso acontece? Que alterações de transcrição existem numa célula para que ela se torne... Por que um cara tem cardiomiopatia dilatada? Não sei, todo mundo chama de idiopática. Mas aquela fibra é doente. E aonde ela pode ser doente? Ela pode ser doente nas subunidades de troponina,
ela pode ser doente no retículo, ela pode ser doente na parede do retículo, ela pode ser doente nos canais. Essas são as proposições. Perfeito? Ok? A via beta-adrenérgica está diretamente relacionada a um tipo de proteína, né? A um grupo de proteínas, a duas fundamentalmente, que sofrem a interação do AMP cíclico. Presta atenção, a interação com essas proteínas é que vai dar a formação de AMP cíclico. Então são duas proteínas, claro. Da mesma forma que existe o simpático e o parasimpático, Deus não é burro. Eu vou estimular o coração, mas vou estimular como? Com uma proteína que seja estimuladora e por isso S, perfeito? Proteína GS, e vou utilizar uma que é inibitória, que é a proteína GI. Sacaram aí? Perfeito? Então o que acontece? A proteína GS está diretamente relacionada ao sistema simpático. Então ele vai sofrer o quê? Como efetor, vai estimular a ativação da adenilciclase de produção de AMP cíclico através da via adrenérgica, norepinefrina. Ponto. GS. Ok? E a GI? A GI relacionada ao sistema de frenagem, que é o sistema parasimpático. Acetilcolina. O que vai acontecer? Vai inibir a adenilciclase, vai produzir AMP cíclico, mais ativação de canais de potássio com hiperpolarização das membranas e redução da frequência cardíaca. É aquele efeito cronotrópico negativo que eu falei para vocês que o sistema parasimpático tem. Entenderam isso? Menor disponibilidade, presta atenção, menor disponibilidade. Pera aí, Rogério, eu não estou entendendo mais nada, porque você falou que o AMP cíclico é responsável por aumentar as concentrações de cálcio e o cara fica mais forte, contrai mais. Me explica direito. E para explicar isso direito para vocês, para que vocês tenham uma noção exata de como isso ocorre, é só pensar na palavra dinâmico. Existe um dinamismo dessas reações. Então presta atenção, essa é a melhor forma de explicar isso. Presta atenção nessa figura. A via fisiológica normal de estimulação adrenérgica é o seguinte: vem pelo sistema adrenérgico com um agonista que é a catecolamina, ela toca no receptor beta-1, que é o preponderante do coração. Existe uma transdução de sinal que é, evidentemente, permeada pela proteína GS, isso a nível já intracitoplasmático. Então, o receptor beta-1 está na membrana. A proteína GS está no comecinho do intracelular. Perfeito? E o que vai acontecer? Quando essa proteína GS se junta à adenilciclase, ela faz o quê? A produção de um segundo mensageiro, que é o AMP cíclico, e esse aumento de AMP cíclico ativado, esse AMP cíclico aumentado, ativado por proteínas de fosforilação, por proteinoquinases, vai proporcionar o quê? Uma resposta celular com consequente aumento de concentração de cálcio para que haja um processo contrátil. Isso é a resposta fisiológica. Mas não pode só haver ativação. Tem que haver inibição. Senão, imagina, o coração seria um trismo. Perfeito? Não é isso que acontece. Tem que haver atuação também em proteínas inibitórias. E isso se dá através de que eixo? Do eixo da acetilcolina com o transdutor coliné, com a transdução de sinal para o receptor G1, para a proteína G1, perdão, e ela vai atuar na adenilciclase fazendo o quê? Fazendo redução da produção de AMP cíclico. Perfeito? A concentração é menor. Sendo a concentração menor, a concentração de cálcio é menor. Sacaram? Então é um efeito inibitório. Aí vem outra questão, que é a questão mais interessante. Os mediadores dessas respostas são a fosfodiesterase. Então, como a fosfodiesterase age? Ela age da seguinte forma: atua sobre o AMP cíclico, fazendo a sua conversão através de enzimas de quinase para disponibilização e geração de energia. Reação de fosforilação. Fosforilação, toda vez que a gente fala fosforilar, quer dizer centelhar, quer dizer ativar, quer dizer produção de energia. Gerar, transformar química em mecânica. É isso que acontece no coração. Chega na resposta celular, a fosfodiesterase aumentou a concentração de AMP cíclico. Opa, estamos em casa. Fez aquilo que eu queria, aumentou a força contrátil.
Perfeito? Então, via fisiológica, fosfodiesterase, PKA, fosfoquinase A, maior disponibilidade de cálcio. Ah, entendi. Você me explicou agora, eu entendi. A concentração maior de AMP cíclico vai ser gerada por ativação da fosfodiesterase, que leva à atuação da PKA, que aumenta a concentração de cálcio. Perfeito, entendi isso. Toda vez que eu ler agora, eu vou saber o que você está falando. Agora, existe uma substância que evidentemente não é utilizada em estado fisiológico, é utilizada em estados de quê? De doença. Então, quando eu digo que uma fibra muscular cardíaca, que um cardiomiócito é doente, você há de convir que, no mínimo, a mobilização de cálcio é alterada. Então, como eu faço uso desse AMP cíclico pela via normal de degradação da fosfodiesterase? Faço mal. Eu sou doente. Eu não respondo ao que é normal. Então, o que acontece? Eu utilizo algumas substâncias, vocês já devem ter ouvido falar, que são as xantinas. Perfeito? Inibidores da fosfodiesterase 3. Já ouviram falar disso? E dentro do cenário cardiológico são drogas de utilização endovenosa, a milrinona e a anrinona. O que elas fazem? Essas drogas fazem? Mas peraí, eu conheço essas drogas, elas melhoram a performance cardíaca porque melhoram o inotropismo. E todas as vezes que eu tenho maior mobilização de cálcio para o coração, Deus também não é burro, vai faltar em algum lugar. Tem pouca concentração no vaso. Ah, então ela é vasodilatadora, isso mesmo. Boa. Então quando eu inibo a fosfodiesterase, eu aumento a concentração de AMP cíclico. Olha! Perfeito? Que isso, calma. Eu adorei. Essa manifestação da doutora, não precisa filmar ela, mas a manifestação foi maravilhosa. É olho de Mônica total. Olho de pá! Não é que ela não entendeu, mas ela está insegura de poder ir à frente com o conhecimento. O que acontece? O cara acabou de me falar que quando a via da fosfodiesterase atua legal, tem mais cálcio. Agora ele está mandando eu bloquear a fosfodiesterase. Por quê, senhores? Assim como lá atrás existia um conceito de que nós conseguiríamos suprimir todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, bloqueando todas as vias para tratamento da hipertensão arterial e nos futricamos, porque é evidente que se seguem outras vias, quando você bloqueia a via principal, é o que acontece aqui. Presta atenção. Quando eu inibo a fosfodiesterase, o que acontece? Eu não tenho o desdobramento do AMP cíclico, concordam? Ele se acumula. Rogério, ele se acumula, mas ele não vai sofrer ação da PKA, essa via está quebrada. O que ele faz? Ele se desvia e age por uma via alternativa, sendo um efetor direto. A concentração é tão grande quando você inibe a fosfodiesterase que ele não vai precisar ser fosforilado. Ele vai diretamente, por uma questão de grande quantidade, atuar como um efetor na célula. A célula fica maluca e responde a ele. Perfeito? Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Se esse efeito fosse pleno e fosse saudável, essa substância seria o quê? Uma redutora de mortalidade na insuficiência cardíaca. Isso não acontece. Sabe por quê? Porque todas as drogas endovenosas utilizadas em insuficiência cardíaca que mexem com o ciclo do cálcio são drogas arritmogênicas. Podem causar arritmia, aumentam a mortalidade. Estou falando de dobuta, estou falando dessas drogas aí. Ah, e a levosimedana? A levosimedana é a única droga que não atua no ciclo do cálcio. Ela funciona apenas como um sensibilizador. Então morrer por arritmia com levosimedana é mentira, porque não existe. Induzida pela droga não existe, pelas outras existe. Entenderam? Sacou agora, doutora? Ao invés de ir por ali, vai pela via alternativa, porque tem tanto que a célula cai. Epa, vou responder. Tem muito, mas não está fosforilado, dane-se. E aí você tem um incremento do inotropismo. Mas sobretudo o quê? Hoje a gente não pensa tanto nisso. Hoje, quando a gente fala em milrinona e anrinona, a gente pensa nesse incremento sim. Mas a gente pensa mais o quê? Na redução da pós-carga, na vasodilatação, na facilidade do escoamento do sangue de dentro do ventrículo esquerdo. Na redução da pós-carga. Entenderam? Perfeito, gente? Boa! Inibição da fosfodiesterase 3. Então isso tinha ficado um pouco confuso,
Parar, mas a fosfodiesterase, então agora vocês entenderam. Segue a via alternativa, se bloquear a via principal, filho. Perfeito? Alguma dúvida, doutora? Tá com frio? A senhora tá com frio? É? Não? Então bota um pouquinho mais gelado. Perfeito. Então a sinalização beta-adrenérgica é composta fundamentalmente por receptores beta 1, receptores beta 2, receptores beta 3 e receptores beta 4. Puta que pariu, beta 4, que merda é essa? Não, na verdade beta 4 ele é pouquíssimo estudado, porque o que eles viram? Ele tem uma conformação estrutural tão parecida com o beta 1, que eles acabam achando que o beta 4, na verdade, é um beta 1 alterado. Então deixa ele para lá, joga no lixo. O que nós temos de estudo é beta 1, via adrenérgica principal. Beta 2, proteína relacionada à inibição do sistema colinérgico. E o beta 3. Beta 3 que é uma grande incógnita. Mas sabemos que esses receptores beta 3 são receptores bastante sensíveis à via do óxido nítrico. Perfeito? Está relacionado fundamentalmente a isso. Receptores beta 3. Produção maior de óxido nítrico e vasodilatação. Né? O agonismo desse receptor. Não estou falando de substância que bloqueia. Estou falando de substância que atua. Perfeito? Então, receptor beta 1 é o campeão no coração. 80% dos receptores são beta 1. Quem comanda, na verdade, as mudanças de estado do coração de repouso para carga, para trabalho, é o beta 1. Pronto. Isso não tem dúvida. Pouco no nó sinoatrial e no átrio ventricular. Maior concentração no miocárdio do VE. Tô falando de coração normal, hein? Tô falando de coração normal. O tratamento fundamental da insuficiência cardíaca passa pelo quê? Passa pela ideia de aumentar o número de receptores. Porque a célula muscular cardíaca, ela tem poucos receptores quando ela é doente. Receptores beta 1, que são responsivos ao adrenergismo. Ponto. Aumento da concentração de AMP5, que é o produto final, e inotropismo. Então essas daqui são as propriedades que nós vamos ver hoje aqui na aula, na segunda parte da aula. Inotropismo, aumento da força contrátil. Lusitropismo, que é aumento da recaptação de cálcio para o retículo sarcoplasmático, relacionado à diástole, a capacidade de acomodação. Efeito cronotrópico, que é aumento de despolarização do nó sinusal. E o efeito dromotrópico, que é a velocidade de condução. Apenas memória fotográfica. Estão vendo ali? É assim que eu quero que vocês se conduzam quando estiverem lendo o Braunwald. Não é para ficar lendo o Braunwald para fazer resumo. É ler para ter memória fotográfica, para saber o que eu falei, para depois chegar aqui e ter dúvida, para depois fazer o resumo. É assim que funciona. Se for ler o Braunwald direto, aqui são 28 de excitação-contração e mais 18, são quase 60, são quase 50 e tantas páginas resumidas em uma aula. E se você começar a ler, começa a dar vontade de vomitar. Não é isso? Começa a bater o desespero, não é a angústia. Desespero é caralho, tô ferrado. Não sei mesmo, entendeu? Então é só para ver. Só para você saber, epa, já ouvi isso. Memória fotográfica e auditiva. O agonismo beta 1, então, jogou cálcio no coração, diminuiu na circulação, sacou? Então, na verdade, o agonismo beta 1, ele é o quê? Ele aumenta a força de contração e reduz o cálcio na musculatura lisa vascular. Então, ele faz vasodilatação. Inteligente ou não? Agora preste atenção como é que o cara era fogo. Né? Olha como é que ele era danado. Ele falou, porra, não é só o coração contrair assim não. Assim eu já entendi. Porque ele tinha uma toalha, Deus pegou a toalha e falou, pô, esse negócio da toalha aqui, tinha esponja, ele pegou a esponja e falou, ó, porra, a esponja, né, sai mais água assim, calculou. Mas aí ele falou, porra, como é que eu vou diminuir mais ainda o trabalho? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma via fisiológica, natural, essa é a via natural, né? Fisiológica quer dizer natural. E vou fazer o seguinte, vou estimular o coração e quando eu jogar cálcio lá pro coração, eu vou diminuir o cálcio na circulação. Por quê? Porque fazendo vasodilatação, quando eu contrair com mais força, como não tem oposição à minha contração, o sangue vai fluir mais fácil. O bicho era inteligente. Perfeito? Era ou não era? Aumento no coração, ele bombeia mais. Com esse movimento de torção que eu já inventei. Porém, para ele poder sair do coração, ele vai encontrar mais ou menos resistência. Não, menos resistência. Vou otimizar a performance desse safado. E pegou o coração e botou o seguinte,
ativa o coração, ele contrai mais, vasodilata para facilitar o escoamento. É a perfeição divina, não é? Como é que um homem faria isso? Simplesmente fazendo sexo com uma mulher. Não existe. É a perfeição divina. Até aqueles que são incrédulos têm que acreditar que existe uma força maior que mexeu com tudo isso. O Criador, claro, ele não está mais aqui, mas ele já esteve aqui. Na figura do filho dele. Quando você anda na praia que tem uma pegada lá, você sabe o quê? Que alguém passou ali, mas não está mais ali. Vai voltar? Do jeito que está, acho que não. Né? Acho que não. Perfeito? O beta 2, maior densidade nos átrios, viram? É a desativação, é a proteína GI, é o sistema colinérgico. Ok? Não é a acetilcolina que age ali, tá? Presta atenção. É o próprio agonista adrenérgico, mas com uma ação muscarínica. Ponto. Isso que eu expliquei para vocês. Diminuindo a frequência de disparo e o dromotropismo. E aí ele botou uma vantagem. Vou botar esses receptores um pouquinho lá no coração, um pouquinho no vaso e um pouquinho lá onde? Por onde o ser humano respira. Na circulação brônquica. Na árvore brônquica. Fundamentalmente. Então o que ele faz? Quando você tem um agonismo beta-adrenérgico, que é aquela substânciazinha que você ou toma pela boca ou você inala lá na nebulização, você tem o quê? Broncodilatação. Melhora mais ainda o fluxo de ar para os pulmões. Inteligente ele, né? Inteligente ou não? Muito inteligente. Aumenta a capacidade pulmonar, aumenta o retorno de sangue para o coração, facilita o enchimento. Se a fibra distende, ela contrai melhor. Se contrai melhor, eu mandei fazer vasodilatação na periferia, a ejeção ventricular é muito facilitada. Não tem como, é perfeição, pô. Isso é a perfeição. Isso tudo dentro do campo fisiológico. Aí eu pego o receptor beta 3. Vieram até aqui e tinham como informação o quê? Como o nebivolol funciona? Como o nebivolol funciona? Sentaram, comeram calabresa picadinha, tomaram cerveja, conversaram sobre isso próximo do hospital em que dão plantão e falaram, porra, viu esse negócio aí, rapaz? Essa porra de nebivolol que o nego lançou aí? Caramba, e propriedade vasodilatadora, meu irmão. É um super seletivo, age em tal de beta 3. E estão trazendo essa informação até hoje. Age como? Como age? Como age? O nebivolol é considerado um beta-bloqueador. Veja, então eu vou antagonizar a resposta adrenérgica. Isso tem que estar claro, porque senão começa a confundir alho com bugalho. Preste atenção. É um neutralizador, né, sendo beta-bloqueador, é um neutralizador da resposta adrenérgica. Diminuindo crono, diminuindo hino, diminuindo dromo, diminuindo tudo que a adrenalina faz. Beta-bloqueador. Só que é o seguinte, o nebivolol foi sintetizado e observou-se nas pesquisas de que ele tem uma superseletividade. Não é só cardioseletivo. Ele é super seletivo para receptor beta 1. Super seletivo para receptor beta 1. Então, quando você pega o nebivolol, administra o nebivolol, e ele é super seletivo para receptor beta 1, esse receptor que foi descoberto, que é um receptor de via de óxido nítrico, o que acontece com ele? Ô, noradrenalina, cadê a senhora? A senhora não quer conversar comigo? O que está acontecendo? Então, quando ele é super seletivo, ele é um beta-bloqueador beta 1, super seletivo, e é um agonista de receptor beta 3. Perfeito? Fazendo esse agonismo, ocupando como se for a droga, como se fosse o mediador, o neurohormônio normal, ele faz o quê? Nesse receptor beta 3, uma ativação da via do óxido nítrico. Não se sabe como nem porquê. E isso produz vasodilatação. Então o nebivolol, um beta-bloqueador super seletivo, surgiu como indicação do tratamento da hipertensão arterial para o quê? Para a ativação da via do óxido nítrico. Entenderam? Entenderam isso? Perfeito? Ah, mas ele não pode ser super seletivo, então não é gostoso na insuficiência cardíaca? É, mas muito pouco conhecimento a gente tem. O que a gente viu é que ele é tão super seletivo que ele acaba saturando demais os receptores
beta 1 bloqueando demais, e a fibra que já é doente, e o paciente que já é idoso, ele não tem muita mobilização em termos de down e up regulation. E isso pode levar ao aumento da mortalidade em pacientes muito idosos, portadores de insuficiência cardíaca. Por isso, nebivolol não é para quem quer, é para quem pode. Perfeito? Ok? Continuamos com bisoprolol, carvedilol, que é o melhor, né? Carvedilol não é cardioseletivo, mas é o melhor. Depois viemos com bisoprolol, depois metoprolol. E o atenolol? Tem nada que é barato que seja bom, senhores. Bota isso na cabeça, é um princípio fundamental. Ok? Atenolol é bom? Não, atenolol é legal. Sabe aquele negócio daquele cara? Ah, fulano de tal, fulano de tal. Fulano de tal é legal ele. Eu gosto dele. Mas ele não, é legal. Você me entende legal? Não chega a ser um morno, mas é um legal. Né? É assim que funciona. Perfeito? Esse é o beta 3. Quanto tempo já tem? Vamos dar um descansinho, são 10 horas. Vamos tomar um cafezinho e a gente retorna para conceitos importantes sobre receptores. Ou querem que eu já faça isso aqui? Posso fazer esse? Quer um pedacinho? E aí a gente já acaba legal. Então, não parou não, parou? Ok. Então veja, um conceito importante sobre os receptores beta-adrenérgicos. Isso vocês têm que levar com vocês, para poder entender tudo que vem daqui para frente. Essa população de receptores, ela não é uma população fixa. Ah, eu tenho 150 receptores. Não. Ela é mutável. Mutável como assim? Ela se transforma na célula? Não. Ela penetra e ela sai da célula. Sai, que eu digo, volta para a parede. Então está na parede. Ela pode vir para o interior da célula e ali ficar descansando. Ou pode vir para o interior da célula e ser destruída. A isso se dá o nome de transcrição do RNA. Perfeito? DNA. DNA é aquilo que dá todos os sinais para comando da célula. O núcleo da célula cardíaca é pequena, já falei para vocês, né? O principal comando do DNA é produzir outras células. Como o coração é um órgão pós-mitose, pós-mitogênico, ele não se prolifera, porra. Você não tem cardiomiócito se proliferando. O dia que descobrirem, através das células tronco embrionárias, teremos aí o Prêmio Nobel de Medicina. Não se conseguiu. Se conseguiu até fazer um coração fora do corpo, artificial com multiplicação de célula. Mas não se conseguiu regenerar um coração. Não existe isso. Isso não foi provado ainda. A capacidade de regeneração. É pós-mitogênico. Cérebro é pós-mitogênico. Não é igual o fígado. Arranca um pedaço do fígado e cresce outro. Perfeito? Por isso o fígado tem coração tem câncer. Hein, senhores? Câncer de coração. Publicação da New England, concorda? Câncer da parede do coração. Um sarcoma de ventrículo esquerdo. Porra! Porque câncer é motivo de quê? De uma transcrição de DNA de produção de células que são anormais. Está muito bem produzindo regeneração de tecido, daqui a pouco vem uma célula que ninguém conhece, sem perna e sem braço. E aí ela começa a se dividir em outras células sem perna e sem braço. Isso é o natural. Câncer é uma coisa natural. Concordam? A antinatureza somos nós que fazemos, o tratamento do câncer. O médico é um antinatural, porque a via normal é ter câncer. Quando há alteração da proliferação celular. Entenderam isso? Na célula cardíaca isso não acontece. Quem faz a transcrição toda é o RNA, que é o mensageiro de informação do que vai acontecer. Fica aqui paradinho você. Você tá muito escrotinho, vai morrer. É mais ou menos como o Estado Islâmico. É assim que acontece. Entendeu? Perfeito? Esse é o exemplo que a gente pode citar no momento, que me veio à cabeça. Evidente que não é o melhor, mas é o mais didático. Então isso muda. E esses fenômenos de diminuição da concentração, regulação para baixo, down regulation, ou aumento da concentração, regulação para cima, up regulation, são justamente o que dão para a gente esse conceito, o que dá justamente para a gente esse conceito de que a população de receptores ela é mutável. Opa, e o que eu tenho a ver com isso? O cara vem sábado aqui da aula para falar, sabe o que eu tenho a ver com isso? Você tem muito a ver com isso. Por quê?
Porque quando estes receptores começam a sofrer uma estimulação adrenérgica acentuada além do normal, por isso a insuficiência cardíaca é um fenômeno neurohormonal. Neurohormonal por quê? Porque primeiro, quando você detecta que a fibra está insuficiente, o coração está contraindo mal, você começa a disparar. Disparar o quê? Substâncias adrenérgicas. Então, o primeiro mecanismo compensatório de um coração com algum grau de deficiência, seja sistólica ou diastólica, é a taquicardia. Aumento da frequência cardíaca. Ponto. Em segundo lugar, ou concomitante a isso, o rim interpreta que o coração está insuficiente para suprir as demandas metabólicas dos tecidos. Entenda-se isso como insuficiência cardíaca. E começa a liberar hormônios para regular a pressão, porque eu falei aqui no começo da aula que o regulador da pressão quem é? É o rim. Começa a liberar o quê? Outros hormônios, outros humores, outras substâncias, que também atuarão aonde? Atuarão hiperestimulando mais ainda, atuando no vaso, né? Fazendo vasoconstricção ou vasodilatação para manter o equilíbrio, e aí o que se faz mais é vasoconstricção, porque a via final de produção excessiva do sistema renina-angiotensina-aldosterona é a endotelina, é o aumento de substância vasoconstrictora, vejam os senhores, ou a angiotensina 2, como queiram, é um grande vasoconstrictor. Então, renal e o mecanismo central adrenérgico. É isso que acontece. E aí, meu amigo, a célula cardíaca fala, vem cá, estamos todos juntos aqui. Vamos ficar tomando porrada aqui até quando? O seu beta 2 aqui não está ajudando. A via colinérgica está de sacanagem com a gente. Já está dormindo há muito tempo. Vamos ficar tomando porrada aqui até quando? E não vai. Aí tem sempre um malandro, que é o famoso moita, falou, rapaz, eu vou ali dentro e já volto. Perfeito? Esse é o moita, que vai sofrer o julgamento lá dentro. Esse é um moita importante, ainda pode produzir, ou esse é um moita vagabundo, que já tomou tanta porrada que está todo estilhaçado? Se ele tomou muita porrada, quando ele entra na célula, através de uma proteína que é aquela que convida, a beta-restina ela usa camisola, bebidol e calcinha. Só isso. E ela fala com o receptor, o senhor não quer entrar? Perfeito? E aí ela vai seletivando. Quando ela entra na célula, presta atenção. Quando o receptor entra na célula, a beta-restina de bebidol, sem sutiã e calcinha, fala, querido, vem cá. Foca aqui. Querida, vem aqui. Um instantinho. Olha aqui, ó. Vai ali, tá? Aquele lado ali. Não, ali é o quê? Ali o senhor procura o seu lisossomo. Tá? Peroxidação ali para aquele lado ali. Mas lá é bom? É uma delícia. Você vai partir dessa para melhor. Então ele pode seguir o caminho de degradação lisossomal e o senhor já era problemático, pronto. A gente deu cabo do senhor. Ou ele pode se internalizar e, porra, aquele cara bem apessoado e tal. A beta-restina, que não é boba nem nada, fala, querido, você é aqui, querido. Você é pra esse lado aqui, tá, filho? Você é meu protegido, tá bom? A beta-restina gosta muito de sexo. Ela fala, você vem pra esse lado de cá. Fica aqui à direita, aqui, tá? E ele fica aqui aonde? Ele fica aqui dentro, esperando para um dia ter que ser utilizado, ou para ser utilizado em algum momento. Então, a entrada na célula desses receptores beta 1 leva a duas vias. Se ele é doente, ele vai ser explodido. Aí o Estado Islâmico. Se ele não é doente, se ele é saudável, ele vai ficar quietinho lá. E a esse fenômeno de internalização dos receptores, ocasionados por uma proteína chamada beta, te arrasto para dentro, bebidol e calcinha, se chama down regulation. Ponto? Beleza? Perfeito? Aí o que acontece? Como a beta-restina vai, você para cá, você para lá, PPP, vai degradando aqui, você fica aqui, começa a diminuir a concentração de receptores na parede da célula. Positivo? E aí o que acontece? Esses receptores, que são receptores saudáveis, que na verdade entraram aqui para fornecer algum grau de cardioproteção, porque se eles permanecerem lá, gente, a hiperativação adrenérgica constante, primeiro, destrói eles.
Segundo, faz com que haja produção de substâncias de tecido conjuntivo, colágeno. Daí advém a fibrose. E da fibrose vem a irreversibilidade da potencialidade de contração. Então por isso que o fenômeno é cardioprotetor, porra. Porque se continuar estimulando, o que acontece? Vai fibrosar. É isso que acontece. Então você tá lá. Quando há necessidade, esses receptores, a beta-arrestina, fala, olha só, volta. Não, volta. Você entrou aqui porque eu te trouxe. Já está bastante satisfeito com as horas e horas e horas de amor. Agora você vai trabalhar. Volta. Volta para a parede da célula. E aí isso se dá o nome de upregulation. Perfeito? O que é interessante nesse processo? É que quando nós atuamos, beta bloqueando os receptores na insuficiência cardíaca, o que a gente na verdade quer é isso. Sabe o que a gente quer? Bloquear os receptores de parede, o beta 1, de tal sorte que a beta-arrestina, ao invés de chamar, ela usa um megafone. Senhoras e senhores, pessoal da cardioproteção, os mortos estão mortos. Pessoal da cardioproteção, preparar para acionar a tropa. E aí o que acontece? Esses receptores que estavam lá cardioprotegendo, como não tem ninguém porque está beta bloqueado pelo beta bloqueador, obrigatoriamente vão ter que emergir para a parede da célula. E quando isso acontece, os receptores que chegam numa quantidade, com uma vitalidade tamanha, igual aqueles garotos com 16 anos que ficam vendo sexy hot. Eles ficam ávidos pelo marcador norepinefrina, pelo mediador. Então eles fazem o quê? Eles fazem com que haja um efetor, que é a noradrenalina, em receptores que ainda estão preservados. E isso acontece o quê? Aumento da melhora da performance. Aumento da transcrição para reduzir o quê? A produção de colágeno que os receptores estragados estavam produzindo. Entenderam isso? Aí isso se dá o nome de upregulation. Esse processo aqui, como os senhores estão vendo, de supressão de receptores na célula, isso se dá de forma, olha aqui, ó, segundos, minutos, horas. Quer ver eu citar um exemplo clínico disso? Pegamos uma descendente anterior, pum! Ocluímos ela lá na origem. Uma DA enorme, tipo 3 de Effler. Aquela que perfaz a ponta do coração e vai até a parede inferior. O que você sabe, com seu conhecimento escasso, lendo o manual de cardiologia, é que a parede para. Ela fica sem contração. Mas o que está acontecendo lá dentro? O que está acontecendo lá dentro? De uma fibra que não está recebendo oxigênio para fazer o ciclo de Krebs que vocês aprenderam lá. A via aeróbica. Para a produção de energia. O que acontece com ela? Ela, epa, não tá chegando oxigênio não? Ah, não tá não? O negócio é o seguinte, ó. Para dentro. Por quê? Porque a primeira coisa quando a parede para de contrair, ou quando você não tem aporte de oxigênio, é taquicardizar. E o que é a taquicardia? Descarga adrenérgica acentuada. Então isso acontece, ó, em horas. E o coração se protege. Se isso se mantiver, a célula coalesce, ela morre. Então por isso que eu estou explicando o seguinte. Existe uma hora no infarto chamada de hora ouro. Ok? Hora ouro. É a primeira hora do infarto. Por quê? Porque se um doente chega aqui na emergência com 1 hora de infarto e ele vai para a mesa e sofre a recanalização, acabou. Todo esse processo de alteração, ele se desfaz. Ele se desfaz e a contração volta ao normal. É como se nada tivesse acontecido. Algumas células se coalesceram, então a enzima vai aumentar, dá um pico de aumento de enzima, mas foram só aquelas. O restante todo vai ser preservado. Às vezes nem toca de forma considerável a enzima, vocês já devem ter visto isso. Um infarto atendido muito precoce, com angioplastia, opa, ventrículo normal. Claro que lá dentro da célula, algumas células estão prejudicadas. Tanto é que a enzima aumenta. Quando a enzima é detectável na circulação, é que alguma célula coalesceu, ela estragou, ela morreu, ela abriu, ela se esfrangalhou, ela se arrebentou.
Perfeito? E aí a gente mensura a troponina T, troponina I. De quem? De células que romperam, porra. Ou você acha que quando você colhe da circulação é a troponina que, tô saindo aí, tá? Vou lá para a circulação do cara. Não. Você está colhendo a troponina, a subunidade que participa do processo contrátil regulador da célula que se estragou. Da célula que coalesceu. Por causa de um processo o quê? De falta de oxigênio. Entenderam isso, senhores? Entenderam? E esse é o princípio fundamental para utilizar o beta-bloqueador. O beta-bloqueador promove isso. Isso acontece em horas, ponto. Ah, Rogério, mas peraí, porra. Porra, beta-bloqueador não atua no remodelamento ventricular? Eu não estou entendendo, não. Como assim atua no remodelamento? O que tem a ver? Sim, aí a longo prazo, esse beta-bloqueio e essa melhor disponibilização de receptores que estão vivos, que estão desempenhando o seu papel de forma normal, provocará o quê? Provocará uma resposta de redução de colágeno, redução de cavidade, melhora da performance cardíaca, melhora da fração de ejeção, e aí isso se dá o nome de remodelamento. Sacaram? Perfeito? Então, down regulation, fenômeno fisiológico normal, up regulation, fenômeno fisiológico normal, que pode ser exacerbado em pacientes com insuficiência cardíaca quando eu beta-bloqueio. Perfeito? Então, paramos aí a primeira parte da aula. Alguém tem alguma dúvida? Então, beleza.